Questão número 50 da prova da UNP de Medicina 2016.2, prova de Física. Duas placas paralelas, né, e metálicas, eletrizadas, com carga de sinais contrários, são colocadas no vácuo a 12 centímetros de distância. Então, tenho duas plaquinhas aqui, certo? Eu vou dizer que essa carga aqui é a positiva, que essa placa aqui é a que tem carga positiva. E essa daqui é a que tem carga negativa, já que ele diz que elas têm sinais opostos. Obviamente, a gente sabe que as linhas de campo elas nascem nas cargas positivas, no caso aí na placa positiva, né, e somem nas cargas negativas. Né? Então, vou colocar uma setinha aqui para indicar a linha de campo. Né? Aqui é o nascedouro e aqui é o sumidouro. Ele fala também que a distância entre essas duas placas é de 12 centímetros, né? Que dividindo por 100, para deixar já no sistema internacional, vai dar 0,12 centímetros. Muito bem, terminando de ler a questão. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 5 vezes 10 elevado a 7. Olha só, a intensidade do campo elétrico, que é o módulo, né? Aqui em qualquer ponto, é um campo uniforme aí, ele vale 5 vezes 10 elevado a 7ª Newton por Coulomb. E o valor da carga elétrica, que é a carga de prova, é de 3 microcoulomb, né? Ou 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Essa partícula também ela é massiva, né? 6 vezes 10 elevado a menos 6 kg. E ela é abandonada, ou seja, se ela é abandonada, a velocidade inicial dela é zero. Beleza? Supondo desprezível a força de atração gravitacional, se tivesse força-peso aqui, né, além da força elétrica, que é o que vai fazer ejetar ela de uma placa para outra, ia ter a força-peso, a gente ia ter que fazer uma decomposição vetorial e essa partícula ia descrever uma trajetória parabólica aqui. Muito bem. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, determine aproximadamente, né, vamos destacar isso aqui porque a resposta a gente não sabe, vai dar provavelmente um valor aproximado. E aproximadamente o valor da intensidade da velocidade com que a carga atinge a placa negativa. Então, ó, a plaquinha aqui, ó, a bolinha vai atingir essa placa negativa com uma determinada velocidade, que é a pergunta da questão. Né? A gente tem aqui a carga, onde a velocidade inicial dela é zero, uma força que vai apontar da esquerda para a direita. Por que essa força vai apontar da esquerda para a direita? Que é a força elétrica. Vou chamar aqui de FE, de força elétrica. Porque a carga lá é o quê? Ó? Positiva. Ela vale 3 microcoulomb. Né? 3 microcoulomb. Se a carga é positiva, ela é repelida pela placa positiva e atraída pela carga negativa. Então, ela vai ser ejetada aqui. Então, perceba que é uma questão que envolve eletrostática, a parte de força coulombiana e campo elétrico. É uma questão que pede também para você trabalhar com a parte de dinâmica, porque envolve força e massa, né, o deslocamento de um corpo massivo. E, além de tudo, você tem as equações da cinemática, que é o que vai calcular aí a velocidade. Então, a gente tem 3 assuntos aí de física do ensino médio abordados. Bem, a primeira coisa que a gente pode fazer aí já de cara é calcular o valor dessa força elétrica. Né? Ó, campo elétrico, o módulo do campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga de prova. Certo? Veja que eu tenho esses dois valores aqui. O valor do campo é quanto? 5 vezes 10 a 7ª. Então eu vou substituir aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 7ª. O valor da força elétrica é o que eu quero descobrir. E o valor da carga é de 3 microcoulomb. Ok? Então, ó, resolvendo essa expressãozinha aqui, resolvendo a expressãozinha, força elétrica vai ser o quê? 3 multiplicado por 5, que vai dar 15, né? Vezes 10 elevado a 7, potência de 10, multiplicação de potência de 10, eu repito a base, somos expoentes, 7 menos 6 vai dar 1, e aí eu tenho uma força de 150 newtons. Só para a gente frisar aqui, quando a gente está calculando o módulo, né, seja da força aí ou do campo elétrico, a gente deixa a carga em módulo. Como a carga já era positiva, ela continua aqui, tudo certo. Então, ó, força elétrica
a gente descobriu que vale 150 newtons. Ora, mas essa força elétrica é a própria força resultante, né? Não tem força de resistência do ar, a partícula está no vácuo, a força-peso foi desprezada. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, pela segunda lei de Newton, né, força resultante é massa vezes aceleração. Estou analisando só o módulo, né? A força resultante aí vai ser a própria força elétrica. A força resultante vai ser a própria força elétrica, tá certo? Então, como é que a gente vai ficar aqui, ó? Força elétrica, que é 150, a massa, né? 6 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6 multiplicado pela aceleração. Quanto é que vai dar a aceleração? Ó, 150 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. A minha aceleração vai dar quanto? 150 dividido por 6 dá quanto? 25 vezes 10 elevado a mais 6. Por que mais 6, né? Apesar de não ter nada aqui, imagine que tenha um 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dá 1. Quando você faz a operação com a potência aqui, potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, eu vou ficar então com a aceleração de 25 vezes 10 elevado a 6, 25 milhões de metros por segundo ao quadrado. Olha só o valor dessa aceleração, algo incrível, né? Muito bem, a gente já passou pela parte de eletrostática, passamos pela parte aqui de dinâmica, né? Tudo misturado, e agora vem a pergunta final da questão. Qual o valor da velocidade com que a bolinha, né? No caso aqui a bolinha que a gente tem, na verdade, é a carga. Qual o valor com que essa velocidade, né, com que a partícula vai encontrar a placa negativa? Então, vamos ver os dados que a gente tem. Eu tenho velocidade inicial, que é 0. Eu tenho, aqui eu não tenho, na verdade, velocidade final, é a pergunta da questão. A aceleração eu também tenho, que é 25 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado. E tenho a distância entre as duas placas, que é o que a partícula vai percorrer, 0,12 metros. Qual seria a equação da cinemática que se encaixaria perfeitamente para isso? A equação de Torricelli. Equação de Evangelista Torricelli. O que é que essa equação diz? Que velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo deslocamento, pela distância no caso aí, né? Então, ó, velocidade final é a pergunta da questão. Velocidade inicial é 0. A aceleração, aquele monstro ali, ó, 25 vezes 10 elevado a 6. Uma aceleração fenomenal. E o deslocamento, a distância aí percorrida, 0,12. Perfeito? Então, vamos fazer as continhas. 25, né, vezes 2 vai dar 50. 50 vezes 0,12, né? Vamos multiplicar logo aqui. Vai dar 6 vezes 10 elevado a sexta. E aí eu preciso tirar essa raiz, ó, né? Preciso tirar essa raiz, ó. V vai ser raiz de 6 vezes 10 elevado a sexta. Quanto é que dá raiz de 6? Raiz de 6 é aproximadamente 2,4, né? 2,45. Vamos botar aqui 2,4. E a potência de 10, como é que eu faço para tirar essa raiz aqui? Ó? O expoente, que é 6, eu divido pelo índice, né? O índice da raiz quadrada, que é 2, apesar de não aparecer, tem um 2 aí. 6 dividido por 2 vai dar 3 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade com que a carga vai encontrar a placa negativa. Ou, como quiser, se a gente quiser colocar sem ser potência de 10, né? A vírgula vai andar aqui 3 casas, 2.400 metros por segundo. Né? Eu fiz um arredondamento aí, 2,4 vezes 10 elevado à terceira. O que é que a questão pede aqui? Um valor aproximado. Qual seria esse valor? Letra A. 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Na verdade, a raiz de 6 ali, ela dá 2,449, que é um valor mais aproximado aqui. Né? Também a potência de 10 à terceira. Esse aqui está muito longe. Beleza? Um abraço a todos.